Em 2019, se comemoram os 40 anos da ADUFP. No contexto histórico dessas 4 décadas, a ADUFP forjou seu DNA na defesa intransigente da universidade pública, na defesa da carreira docente como fundante da sociedade por sua responsabilidade na formação dos demais profissionais, do diálogo com os movimentos sociais e demais instituições sindicais em âmbito local e nacional. E, por fim, no combate às gigantescas distorções sociais que marcam o Brasil ao longo dos seus 5 séculos. Este documentário representa o esforço de síntese da história da ADUFP ao lado da comunidade ufpiana e da sociedade piauiense na luta por um país mais justo, mais solidário e menos desigual com seu povo. O colega Noronha, que era do Centro de Ciências da Saúde, quando esteve em São Paulo, tomou conhecimento de uma organização docente na Universidade de São Paulo e nas universidades mais do Sul. Então ele chegou aqui falando disso, que a gente deveria também pensar em criar uma entidade dessa, mas com um caráter sindical e que é uma associação. É mais ou menos o que os professores do ensino fundamental e médio faziam. Ele tinha uma entidade que era uma associação, não era um sindicato. Realmente o comando deste movimento ficou muito a cargo do pessoal do CCHL e do CCS. Porque o Ubiraci tinha uma cabeça política formidável, que eu não estou nem perto dessa cabeça política dele, e ele foi quem deu esse fortalecimento no movimento para fazer a ADUFP existir. Já tinha muitas pessoas, tem o professor Luiz Gonzaga, que já faleceu, do Centro de Ciências Agrárias, que era uma pessoa muito ativa. No começo havia dificuldade, a não ser aqueles que eram mais politizados, que entravam de cara, mas havia receio, havia pessoas dizendo que se não devia fazer isso, que isso não era legal, não era bom, e isso ia criar problemas para a gente. No começo, só o grupo menor, a pessoa não tinha muito receio porque não tinha divulgação, tá certo? Era um trabalho mais sigiloso e de convencimento de cada um colega que viesse a ser agregado a esse grupo. Mas aqui dentro era mais difícil essa discussão, tá entendendo? Até porque ninguém confiava em ninguém. E conversava fora da universidade. Era na casa do Noronha, era aqui em casa, porque a coisa era meio... Não havia ainda a liberdade democrática, o país ainda estava vivendo os estertores da ditadura. Algumas pessoas não queriam nem ouvir falar desse assunto, né? Achavam que isso aí era coisa subversiva. Primeiro, não se agregava qualquer um, porque naquele tempo nós não tínhamos segurança nenhuma, tá certo? Era o reitor estalar o dedo, você vai para fora e demitia simplesmente. Tinha pessoas que tinham força política junto à reitoria e indicavam pessoas para ser contratadas. Era buscar, primeiro, concurso público, era um dos pontos que nós queríamos defender. Só entrasse na universidade através de concurso, e não por indicação política, que só entrava por indicação política, né? O orçamento da Universidade Federal do Piauí talvez fosse maior do que o orçamento do município de Teresina. Então a oligarquia que comandava o Estado indicava os servidores públicos, quer dizer, era a meritocracia do pertencimento ao clã oligárquico, não é? Então os professores da universidade tinham os sobrenomes dos oligarcas. Eles não faziam concursos, eles eram indicados, não é? Assim também no Estado. Então esse controle da máquina administrativa, não é? Que era o grande cabedal de poder da oligarquia, que eram os asseclas locais da ditadura militar. Algumas pessoas mais à direita tinham uma certa reação, porque achavam que a ADUFP era uma entidade, era um sindicato, mas um sindicato muito à esquerda, né? Mas mesmo assim, alguns até se filiaram. Não era se filiar à ADUFP, não. Eles passaram a se filiar à ADUFP, alguns mais conservadores, depois que a ADUFP começou a defender interesses dos professores, né? As URPs e tal, aí, interesses econômicos. O Ubiraci deu uma jogada inteligente. Ele criou um mecanismo que atraiu sócios. Ele criou o chamado chequinho. A pessoa comprava fiado, assinando um cheque, fornecido pela própria ADUFP, o que a ADUFP mandasse, o banco descontava e a ADUFP pagava o comerciante. A ala mais conservadora, ela sempre tinha um pé atrás, então foram se filiando aos poucos. Mas a gente sabia que não ia poder fazer
muita coisa, porque havia, como eu disse, o receio. Por exemplo, a primeira vez que se falou em fazer uma greve, houve reação terrível, as pessoas não queriam aceitar essa possibilidade de fazer, os professores fazerem greve. Por incrível que pareça, o Charles Silveira, diretor, mandava chama ali o Pusca e o Biraci, a gente ia ali para dentro com essa saco. E ficava trocando ideias e tudo. Não era uma coisa assim tão... Já com outros eram mais conflituosos. O medo deles era que o movimento crescesse muito e se aliasse ao movimento estudantil. Porque alguns professores que encabeçavam tinham certa influência sobre os estudantes, né? O Biraci, o Zé Reis, o Puscas, tá certo? Essas eram pessoas muito ligadas ao movimento estudantil. E essas pessoas indo para o sindicato dos professores ampliava, daria mais força a esse movimento. Boa parte desses professores que criaram a DUFP eram os democratas daqui. Mas por que só em 79 eles ousaram a mostrar a cara? Não é? Não apenas, a PEP também. Eu acho que essa luta dos estudantes ela teve um papel fundamental. Essa radicalização do movimento estudantil, cada vez mais organizado e mais consciente, teve um papel fundamental nessa, digamos assim, no despertar dos democratas, não é? Que ousaram também ir para a rua. Mostra que a ditadura não estava mais conseguindo se impor com muita força. E com isso o pessoal que antes tinha receio começou a perder esse receio, né? Eu me lembro muito bem que quando às vezes eu ia ser entrevistado, o repórter chegava e dizia logo, olha, não pode falar a palavra greve. É porque essa questão da repressão, a repressão era muito forte. Eu, como vice-presidente, ainda aqui, eu era visitado por um coronel, não vou citar o nome, porque ele já faleceu, né? E aí ele chegava, e aí, meu velho, tudo bem, soube que vai ter depois da manhã uma assembleia, eu vim aqui saber, ele era do SNI. Aí eu digo, e o que é que vai ser decidido lá? Aí, meu coronel, só a gente botando indo ali do outro lado de Timon para poder ver lá com a irmã Janaína, que prevê o futuro, tá entendendo? Aí ele ria, disse, não tem jeito. Né? Nesse tempo eu usava uma barbona, né? Para radicalizar ainda mais. A DUFP, na minha época, teve um papel muito bom na questão das diretas já. Então, não só as diretas, a DUFP era uma entidade sindical que estava sempre à frente de movimentos de caráter democrático aqui em Teresina, com os outros sindicatos, com outras entidades. E foi até que fomos para uma Assembleia Geral e fundamos a DUFP no auditório do Centro de Ciências da Natureza. Foi praticamente uma aclamação, tá certo? O Noronha ficou como interino até que se tivesse uma eleição. Aí teve a primeira eleição, aí Zé Reis foi candidato, aí de lá para cá veio se revezando. Só quebrou mesmo porque o Biraci, o grupo Zé Reis e o Biraci, né, aliado com algumas pessoas lá da saúde, queriam manter o tempo todo essa hegemonia, né, no sindicato. Mas o adversário de verdade era o Charles Silveira, né? O Charles tinha uma força enorme, né? E eu fui eleito por uma coisa fortuita. O doutor Natan Portela, que era o todo-poderoso do Centro de Ciência da Saúde, estava brigado com o Charles e o Camilo. Então, ele tinha muita força com os professores. Ele fez os professores da saúde todos votarem em mim. Então, aí foi quando um outro grupo começou a se movimentar, né, para poder quebrar essa hegemonia deles. E principalmente o CCN. Tu já pensou o CCN na época? Nós éramos 60 professores no CCN, o CCHL já era 200 e tantos professores. Aí tentamos fazer um acordo para sair uma chapa mista, né? E o Biraci topou. Quando chegamos para fazer a inscrição, né, faltando assim 24 horas para a inscrição, aí disse, não tem não. Aí como é que eu ia compor uma chapa todinha? E aí saí, fazendo uma chapa sem ser uma chapa de pessoas que participassem do movimento nem nada. Foram poucos que participaram do movimento. E foi nessa época que o Puscas se posicionou, que achava também que devia ter uma mudança, né? Nós fomos duas chapas, 2 vezes eleitos. Com todas duas, o Valdemar para presidente e eu para vice. A chapa, inclusive, era apoiada pelo Diocleciano, que era de um partido que era ligado aos políticos conservadores, né? E
Mas é impressionante o respeito político que a gente tinha como adversário. A DUFP em Bom Jesus praticamente surgiu com a criação do Colégio Agrícola em 1981. Em 2006 chegou à universidade, aí se juntou a nós do Colégio Agrícola, que praticamente somos todos da universidade, aí fizemos essa parceria de administrativa da Regional de Bom Jesus. A gente tenta aqui de alguma forma balancear as duas partes. A parte social, que é importante, a gente precisa da parte de lazer para os nossos sócios, principalmente porque o nosso campus aqui tem um diferencial. Eu acho que 90%, ou muito mais de 90%, dos associados são de fora da nossa cidade. Nós temos professores de todas as regiões do Brasil, mas às vezes nós chegamos a ter reuniões aqui com quase 100% dos associados participando. Até porque é uma tendência, porque nossos professores aqui são todos professores novos que estão também brigando pelos seus direitos, principalmente porque os direitos nossos vêm sendo atacados mais precisamente nos últimos anos. Reuniões em auditório, discussões com os alunos, com os servidores, com os professores, indo buscar ações. A gente encaminhava pessoas para Brasília para estar a fim de estar por dentro de tudo que estava acontecendo e trazer para a gente. Em Teresina e equipes, eu fui uma vez. Política interna, a DUFP está sempre presente, ativa e com seu posicionamento. O posicionamento que geralmente é o quê? É em prol da melhoria da classe, né? E em prol da melhoria do país. Eu considero como um momento histórico da atuação da DUFP aqui na cidade de Floriano o ano de 2009. Até então o sindicato tinha como filiado apenas professores aqui do colégio, do antigo Colégio Agrícola, hoje Colégio Técnico de Floriano. O interesse maior era a gente aproveitar o dinheiro que a gente pagava para a DUFP, através de chequinhos, através de posto de gasolina, posto de supermercado. Até 2009, nossa atuação era basicamente ligada ao social, né? Penaforte ganhou uma ação, na época ele era presidente, ganhou uma ação, e nós recebemos uma participação e fomos o criador da sede do clube em Floriano. Infelizmente, esse clube agora, recentemente, foi demolido. Com a chegada do campus, né, muitos professores vieram e a DUFP passou a contar com um quadro importante de professores também do terceiro grau. E aí você tem um momento histórico da virada de atuação do sindicato. Aqui, antes da construção do campus, a ideia que a gente tinha desse espaço aqui é que ele era muito distante lá da sede do Colégio Técnico, porque exatamente aqui, nesse espaço, é onde funcionava a antiga sede do sindicato. Era uma sede bonita, a entrada era por lá. A gente aqui se reúne, quando tinha nossa sedezinha, era lotado de gente toda sexta, sábado e domingo. Era uma união, a gente era muito unido. Mas depois que acabaram a nossa sedezinha, ficou dispensado. Então era muito legal, essa parte social era muito forte. Infelizmente hoje a sede foi desativada, foi construído esse bloco de sala, mas está na pauta do sindicato adquirir um terreno, né? Isso já foi votado em assembleia, foi aprovado. E a DUFP em si contribui mais pelo trabalho que a gente tem pelo nosso lado, o nosso social. Por exemplo, ele sempre tem, agora o Jurandir, toda vez ele vem aqui e explica para a gente o que é que tem que ser feito, entendeu? Em prol da gente. E a gente também faz em prol da DUFP, que nós estamos trabalhando em prol do social e dos professores que estão aqui. Hoje nós temos uma administração mais equilibrada, a gente contempla tanto a parte social quanto a parte sindical. Que eu tenho a DUFP como uma entidade de respeito e que presta um bom trabalho para os professores da instituição. Essa é que é a grande verdade. Logo naquela época, o nosso pensamento era envolvido pelo sentimento de coletividade, que hoje não tem mais como nós, naquela época, a gente tinha. Devido a gente ter saído de uma recém-ditadura, né? E aí você sabe, quanto menos liberdade o homem tem,
mas ele quer lutar para conquistar a liberdade dele. A questão da própria carreira docente hoje, porque hoje nós temos um aumento de carga horária, nós temos um processo de progressão funcional, que para você atingir determinada pontuação tem que fazer sala de aula, extensão, pesquisa, produzir não sei quantos artigos por ano, senão você não tem a progressão funcional. E isso acaba fazendo com que aqueles que têm muito interesse numa progressão, vamos dizer assim, acabem esquecendo esse lado sindical, do movimento coletivo, e investindo todos os seus esforços na produção acadêmica. E se for, você tem que optar, ou faz produção acadêmica ou faz sindicalismo. Não é fácil fazer sindicalismo, porque vem todo tipo de perseguição do próprio Estado, em relação, agora recentemente, até tirar o imposto sindical, uma forma já de enfraquecer a luta. Para mim, isso só leva a gente a concluir que o movimento sindical tem que ser uma luta permanente. Não adianta dizer, não, lutamos, conquistamos, agora vamos relaxar porque está conquistado. Não está conquistado, tem que ser uma conquista diária. É um compromisso que nunca ele se encerra, se aposenta, ele sempre tem que estar na ativa, né? Independente do seu estado legalizado da instituição. Você se aposentou do trabalho, mas não se apresentou da luta. Exato. Da vida. Todas as conquistas trabalhistas foram conquistas de leis, né? Não adianta a gente se iludir achando que nós vamos ganhar alguma coisa em benefício da nossa categoria, da nossa classe, sem luta, porque nós não vamos. Isso é o que faz da luta permanente. À época nós sentimos necessidade, pelo distanciamento da presença física, né, da ADUFP aqui em Parnaíba, para poder reivindicar junto aos reitores e à própria organização docente de Teresina que nós estávamos presentes, estávamos vivos e precisávamos ser vistos aqui em Parnaíba. É que realmente aqui em Parnaíba a atuação política foi mais forte. Antes a gente se reunia muito, mas é mais confraternização, né? Quando chegaram os de fora, eles sentiram a necessidade dessa formação política, dessa atuação política maior. Aí teve um enfrentamento, inclusive, com o reitor. Nós não tínhamos aqui no nosso quadro nenhum doutor, né? E hoje tem mais de 100 doutores aqui. Mas que eu vejo um novo amanhã na ADUFP agora. Esses 2 anos que eu participei, eu aprendi muito, né? E eu a vejo muito mais democrática, no sentido de escutar todos. E eu espero que ela perdure mais uns 40 anos dessa forma. Houve realmente atrito entre o movimento docente, e aí a nossa gestão estava no meio, e o governo central, né, no caso o governo federal. Realmente eu não concordava, né, com aqueles cortes para a universidade, aquelas coisas tudo. Eu acredito que foi a época em que a universidade se voltou contra o governo federal, foi exatamente na época do governo FHC. 96, tem grandes movimentos, 97, que vai desaguar com a tentativa de privatização já das universidades pelo FHC. Nesse momento há uma greve feroz, já com 3 meses, 4 meses de greve. Onde houve a suspensão do salário pela primeira vez, nós ficamos 2 meses sem salário. Quando o governo pensava na realidade que a retirada do salário e arrefecer aquele movimento, foi o contrário, ele botou gasolina na fogueira, porque aí os professores disseram, isso é um absurdo, a sociedade se convenceu do nosso discurso, o judiciário se convenceu do nosso discurso, obrigou o governo a devolver os nossos salários. O meu concurso foi uma espécie de concessão que a Assembleia da ADUFP fez para o departamento realizar esse concurso, porque todas as atividades estavam paralisadas, né? Você não conseguia nada com ele. Ele não ia contra a greve, ele não atendia nada, não recebia ninguém, não conversava com o movimento. Essa era a questão do Fernando Henrique. Infelizmente, alguém que vinha da universidade estava tratando a universidade de forma bastante inadequada, reduzindo investimentos, não fez concurso público durante a sua gestão. Você começa pela Universidade de Santa Maria, que sempre teve um bom patrimônio, uma boa coisa, lá no Rio Grande do Sul, até chegar à Universidade do Amazonas. O Museu Emílio Gueld quase fecha na época de Fernando Henrique, lá no Pará. A gente que já fez greve, a gente sabe que a greve, quando ela tende a se estender muito, ela própria perde o significado.
as pessoas começam a perder a referência do que elas fazem, do significado delas próprias. Elas começam a questionar o próprio fazer delas, se é essencial ou não, porque tanto tempo fora sem fazer e praticamente não acontece nada, em que é mesmo que eu sirvo mesmo, para quê? O então ministro da Educação do governo Fernando Henrique, o senhor Paulo Renato Souza, chegou a determinar o corte de verbas para a manutenção do restaurante universitário da Universidade Federal do Piauí. Disse na oportunidade que os reitores, se quisessem manter os restaurantes, cobrassem dos estudantes o preço de custo. E a gente está submetido a uma condição de trabalho que a tua própria condição já te avilta lá onde tu está fazendo. Não dá para fazer. E tu sente isso vai te desgastando também internamente, vai desgastando porque tu tem uma consciência dessa situação e tu está reproduzindo uma situação que tu tem consciência dela, tu tem vontade de dizer não venham mais. Aí você olha para a cara dos alunos, das alunas, e diz, mas essas pessoas estão esperando por isso, de qualquer jeito, para tentar seguir em frente. Aí você diz, eu ainda venho amanhã, e vai empurrando assim, né? Desmontar a universidade, desqualificar a universidade, reduzir a formação de professores, reduzir o investimento na universidade, investimentos sociais dentro da universidade, no sentido estudantil, não tinha nenhum, salário do professor aviltado. Na realidade, o que eles querem é inviabilizar a universidade pública para permitir a expansão do ensino superior privado. Que tentou, de todas as maneiras, encerrar a universidade como instituição gratuita, fez de tudo, mas nós, como sempre vivemos a ADUF, em termos de movimento, em termos de luta, em termos de batalha, nós conseguimos evitar essa destruição. Eu saí daqui para ir eleito pelo comando de greve local para ir representar a ADUFP lá, ser a pessoa que está mediando os associados com aquilo que é aprovado na Assembleia, com aquilo que eu deveria votar lá nas reuniões do setor. Dito, a greve de fome vai começar, quem se dispõe? Aí eu olhei para um lado, para o outro, aí um colega numa ponta lá levantou o braço, aí um outro, assim de forma muito tímida, aí lá eu fui o terceiro ou quarto, eu digo eu vou também. Eu lembro que a fome é uma coisa tão danada que um dia eu sonhei que parecia realidade. Eu estava no mercado do Marfuá e roubava um beiju de uma banca e saía correndo. Todo dia a gente era visitado pelos médicos, porque havia necessidade de mapear o sangue da gente para dizer que realmente nós não nos alimentávamos. Era um comprovante para dar seriedade à greve. No nosso caso, nós não podíamos ser desmoralizados, porque era uma greve que ela tomou um cunho até internacional. Os médicos tinham muito medo da greve nossa, porque era uma greve que eles diziam que a gente tinha que ficar quieto. E então eles achavam que o nosso desgaste era muito grande, porque nós passávamos o dia em atividade, dando entrevista, escrevendo, respondendo cartas, bilhetes que chegavam das nossas universidades. Foram 12 dias de greve e em junho, né, de 1998, junho. E dando depoimentos, eu era o dia todinho sendo visitado por jornalistas. A imprensa, Luciano, ela esteve muito presente, olha. Aqui a imprensa, isso era quase todo dia. Uma autoridade da Igreja Católica, um bispo que veio nos visitar. A Maria Luísa, que foi a prefeita de Fortaleza, ela está aqui. E esse que está com o violão aí é um professor lá da Universidade da Bahia chamado Pedro Abib. Nós passávamos dias em atividade, Luciano.
E o médico tinha muito medo que a gente viesse a falecer. Olha uma foto da turma completa aqui, ó. Faziam caravanas para ir nos visitar. Foi um impacto muito grande, além das comissões internacionais que nos visitaram. A solidariedade é uma coisa fascinante. Manifestantes chegavam lá, acendiam uma tocha e então ficavam fazendo vigília lá no local onde nós estávamos concentrados, lá na Universidade de Brasília. Porque aquelas pessoas vinham com uma sede de ter alguma coisa em troca, de saber como nós estávamos, o que é que nós sentíamos, o porquê que nós estávamos naquela situação. Tinha pessoas que choravam lá, choravam emocionadas com a greve. E então a gente fazia questão de estar junto dessas pessoas, né? Esse momento que a gente vivenciou em 98, eu acho que foi um dos últimos momentos de um tipo de crença no país em que a atividade de professor universitário, de professora universitária e da própria universidade em si, ela tinha uma aura, vamos dizer assim, que ela perdeu depois desses anos que se seguiram. A universidade pública não se negocia, se conquista na luta. Então é muito importante ainda essa mensagem de que a luta é quem conquista, nada nos é dado gratuitamente. E aqui uma das fotos já próximo da nossa saída, nós já tínhamos sido, aí apareceu uma pessoa para nos massagear, mas foi uma massagem assim muito ruim, porque essa pessoa pisava em nossos corpos e muitas pessoas já debilitadas foi piorar, né? Mas nós fizemos até isso, vamos dizer assim. O último sacrifício. Até esse último sacrifício nós fizemos. Porque era um momento em que havia restrição à democratização dos departamentos, a imposição de uma norma para a carga horária de trabalho dos professores, uma carga horária de trabalho altamente extenuante, muito pesada. Mas essas perseguições, o problema é que não dá para nominar porque foram muitas, né? Não rezou naquela cartilinha. Imediatamente era perseguido, o curso era perseguido, a contratação de professores era impedida, colocada dificuldades de novos professores. Esse tipo de coisa que atrapalhava até o andamento do curso, né? da própria universidade. Tá entendendo? Então foi um momento assim, muito, muito ruim para a Universidade Federal do Piauí. Foi judicializado, foi levado à polícia, para vocês terem ideia. Vários de nossos diretores foram várias vezes em delegacia fazer depoimento por besteira, qualquer coisa. Se dissesse isso não é verdade, me chamou de mentiroso. No dia seguinte eu estava na polícia. A UFP era cheia de pessoas que trabalhavam para ver quem é que estava fazendo a crítica e fazer isso, fazer aquilo para entregar. O que de certa forma explica, em muito caso, uma certa aparência de comodidade de alguns professores diante disso, porque seriam perseguidos. Eu comecei trabalhando aqui nessa sede como auxiliar de serviços gerais. Eu fazia um pouco do serviço de copa, um pouco da parte do serviço de limpeza, né? E quando se passaram, acho que uns 2 a 3 anos, eu passei a ser auxiliar administrativa, a desenvolver as atividades na secretaria. E eu passei a ser responsável pelo setor financeiro desde essa gestão do ano de 99 e até hoje eu estou aqui no setor financeiro. Eu praticamente cresci aqui na DUFP. Eu tive meus 2 filhos, eu dei iniciativa à minha formação, né? Eu me formei em contabilidade. A minha filha também se formou pela Universidade Federal. E
Hoje eu posso falar que toda uma vida foi construída aqui. Porque são quase 30 anos, quase uma aposentadoria, se fosse permitido, né? Eu finalizo dizendo que é muito bom trabalhar na DUFP e que é muito bom fazer parte desses 40 anos. Nesse esforço de trabalhar processos de melhor formação do nosso quadro funcional, nós realizamos um curso de formação e estamos buscando colher os resultados desse processo de formação, que a gente considera que tem que ser continuado, na busca de melhor atender às demandas dos nossos associados e associadas. Nós fazíamos tudo, de tudo um pouco, né? Então trabalhava na conferência, trabalhava atendendo os professores, cheguei a trabalhar na parte de pessoal, né? São 28 anos, né? Acho que uns 28 anos de ADUFP. Então, na verdade, a história da ADUFP perpassa um pouco pela minha vida. Eu não consigo pensar em deixar a ADUFP. Trabalho na área da piscina há muito tempo, eu mais o Luiz, fazemos serviços gerais e a gente agradece aos professores, a diretoria da DUFP, que a gente já passou pelas muitas diretorias. Porque a DUFP hoje tem outro sentido, outra cara, né? Porque hoje está muito bonita, muito esporte, muita obra. Para mim é um privilégio, né? Para mim, para minha família, meu sustento é daqui, né? Eu só tenho que agradecer. Em razão a essa casa tão maravilhosa que todos nós damos prestígio a ela, ter uma família bem cuidada em relação a esse bom trabalho que eu tenho aqui. O primeiro serviço que eu entrei aqui foi fazer o variante ali para poder o trator entrar para fazer o campo de futebol. Graças a Deus, hoje eu tenho minha casa, tenho onde morar. Graças a Deus, a DUFP. A maior alegria que eu tenho na minha vida é de ter um lar. Embora que eu saia daqui, mas eu não tira da minha mente não, porque aqui é minha segunda casa. Na construção da DUFP, eu me lembro bem, eu ainda vinha de bicicleta fazer os pagamentos dos pedreiros aqui, pelas varedas que tinha aqui, né? Terreno mesmo brabo, mato brabo mesmo, tudo foi saído do chão. Júlio, você vai trabalhar para os professores. E aí eu era moleque, 16 anos de idade, mas a gente percebia o tamanho da responsabilidade, porque você não é nada não, mas é o tempo todo avaliado. Eu costumo dizer também que eu fui um cara muito privilegiado pelo fato de ter tido várias aulas de várias especialidades. E quando você olha para uma estrutura dessa e vê que você faz parte disso do início, bom, isso é um sentimento que vocês não vão poder compartilhar, cara, só eu. E o Biraci conseguiu, com a reitoria, ceder o espaço onde hoje funciona a DUFP, né? Estava eu, Biraci, e o mais ligado a mim, o professor Alferraz. E onde é o terreno? Aí o Biraci foi e disse assim, rapaz, eu tenho noção de onde é que fica esse terreno, entendeu? Vamos dar o pontapé inicial. E viemos parar exatamente aqui onde hoje é a Avenida Petrônio Portela, não é? De frente à cerca de arame farpado, nem acesso tinha. Puxei os arames e passou o primeiro, o Biraci, depois ele. Vamos construir uma pequena latada. Cavamos 6 ou 8 buracos e arrumamos na hora lá. Eu ia passar um senhorzinho lá. Ele arrumou 6 ou 8 forquilhazinhas aqui mesmo. E botou de pé e tomou as palhas em cima. E aí passamos a manhã aqui. E conversando como é que ia ser essa DUFP. E nós não tínhamos a menor noção. A partir daí, a DUFP passei a DUFP, a Associação da Universidade Federal do Piauí. No meio do mato. Não tinha nada.
como os sócios eram poucos, a arrecadação era mínima. Porque quando nós chegamos, a DUFP, o Zé Reis tinha conseguido ali a sede e tinha construído um barzinho. Mas depois foi abandonado. Qual foi a ideia minha do Valdemar? Vamos arranjar um local onde os professores possam se reunir, né? Esse Valdemar fez das tripas coração. Ele acabou com o carro velho dele carregando cimento e areia para fazer essa coisa da DUFP. E nós fizemos um bar e uma sedezinha lá e transferimos para lá. Resolvemos encarar algumas ações que Valdemar havia dado entrada com o advogado. O meu contrato com a DUFP determina que 50% dos ganhos de honorários advocatícios, portanto, dos ganhos do advogado, sejam doados à entidade. Isso não é só com a DUFP. Construí uma salazinha, botei a assessoria jurídica para funcionar aqui na DUFP e, juntamente com ele, trabalhamos dia e noite. Boa parte, eu diria boa parte da estrutura da DUFP foi construída com esses ganhos de ações judiciais, né? Recebemos as dos 26,5%, que nós implantamos no contra-cheque de todos os professores sócios. Só que a divulgação do ganho dessa ação de 26,5% foi tão forte e interessou tanto e aumentava tanto o salário de cada professor que todos os professores da universidade, com exceção de 2 ou 3, se associaram ao sindicato. Com essa primeira parcela, aí reformei o prédio do sindicato, deixei ao nível do meu sonho, construí a academia, construí essas piscinas. E a partir daí agregou muita gente, porque no começo, sábado e domingo, era o local de discussão nossa sobre as questões da universidade, era na sede. Todo mundo ia na sede. Quando a nossa sede era pequena, só se reuníamos em assembleias. E a assembleia era aquela assembleia de 1, 2 horas de duração, depois cada um para o seu canto e só se encontrava provavelmente na próxima assembleia. Com esse espaço maior, passamos a nos reunir. O espaço nós chamamos espaço verde, né? Pela arborização que nós temos aí dessas mangueiras. Mas também é um espaço que serve de realização de atividades, de encontro, de comemoração. Raimundo, bota meu nome? Eu tenho 40 anos ainda não, pô. Uhum. Só tenho 37. Bota meu nome? Bota seu nome. 21. Aqui para sortear os peladeiros, para o jogo dos peladeiros. Construímos essa sala de sinuca que também não era aí. Essa sala era nesse corredor, um espaço pequeno, né, desconfortável. E nós temos o professor Chuva, o professor Moreno, o professor Agostinho. Depois de mim entrou o professor Paulo, que recebeu a segunda parcela. Me parece que foi ele que fez esse auditório. Nesse auditório, grande parte de nossas assembleias é realizada aqui. E o professor faz reserva também e é aberto à sociedade quando preciso. Vamos lá. Nós tínhamos uma quadra, mas muito precária, né? Cimento, bruto. Então nós fizemos uma reforma e temos hoje essa quadra poliesportiva e bem trabalhada e toda obedecendo à regra oficial.
salão onde nós realizamos as nossas festas, né? É um salão reservado para os associados. A gente realiza a festa junina, São João. A festa natalina, comemoramos o Dia das Mães, a festa das mães. Temos inclusive também a festa dos peladeiros, né? Todo fim de ano. Só que o clube aqui não tinha nada a não ser uma palhoça. Vamos construir um campo aqui só para os professores. Então aí isso foi em 1986, uma pelada tradicional, então no Centro de Ciências Agrárias contra o Centro da Natureza. Foi 2-2, um dia à noite. E daí para cá, quer dizer, dessa época para cá, nunca parou, né? Eu criei meus filhos, criei meus netos, atualmente estou criando meus netos andando por aqui. Eles gostam daqui, sempre vêm, me acompanham. Na realidade nós temos 3 piscinas. Essa é a piscina para adulto, né? É uma piscina semiolímpica, atende pessoal da terceira idade, os adolescentes, adultos. Temos a piscina média, isso aqui para atender a meninada. Eram os filhos da elite que tinham acesso à universidade, né? Depois de 2002, a elite teve que disputar as vagas com os filhos dos trabalhadores. Foi esse período em que a universidade teve uma grande expansão, né? E com a expansão, vários concursos, muitos professores novos. Bom Jesus, Florianos, Picos e Parnaíba, que tinham 70 associados, de repente deu um salto para algo em torno de 300. Hoje eu acredito que é bem uns 600. Então multiplicou por 4, 5 vezes o número de associados. E Teresina também, nós tivemos expansão praticamente em todos os centros. Então foi uma renovação forte. Então isso era uma realidade nova para o nosso movimento, né? Um desafio nosso, né? Incorporá-lo, esses professores, a nosso sindicato, né? A nossa associação. Entraram muitos jovens doutores que não têm nenhuma relação com essa luta antiga contra a ditadura, pela redemocratização, etc. Portanto, tem pouca relação com a luta que construiu a universidade. E a entidade tem um desafio de sensibilizar esses muitos jovens doutores que foram concursados e que hoje são a maioria. Com o governo Lula, o que aconteceu foi que nós perdemos a unidade, porque muitos setores do sindicato passaram a ser governo e assumir secretaria de governo, ministério de governo, tudo mais. Isso gerou uma certa dispersão, tanto é que o movimento ficou muito restrito. Os sindicatos meio que ficaram perdidos, é fato. As decisões sindicais, por exemplo, de greve ou não greve, elas deveriam ser tomadas por Teresina somente, elas deveriam ser tomadas em conjunto com os demais campi. Então isso gerou também conflito interno. Nós realizamos em janeiro de 2003 o 22º Congresso do Andes em Teresina. Foi um divisor de águas aí, porque no Congresso de Teresina você tinha um grupo que defendia que o sindicato tem que ter independência e autonomia em relação a partidos políticos, em relação a governo, administração superior, e outro grupo que considerava que o governo Lula era um governo aliado, que, portanto, antes tinha que ter uma política de aliança e de mais alinhamento com o governo federal. E por que tão poucas mulheres ao longo de 40 anos na DUFP, não é? Eu atribuo essa questão do estereótipo das mulheres verem o sindicato como um espaço de homens, um espaço de disputa, de briga, de uma certa falta de regramento de horários, que não considera os horários delas por conta de uma dupla jornada também que é histórica e cultural.
que tira as mulheres da cena política, né? E o sindicato é um espaço político, como a coordenação do centro, do departamento, do curso, é um espaço político também. A própria sociedade, especialmente a nordestina, é muito machista. Nós, como mulheres, somos dona de casa, temos muitas obrigações que não são compartilhadas muitas vezes com o companheiro dentro de casa. O acúmulo de tarefas em cima da gente é muito grande, o que impede, às vezes, da gente participar mais nos sindicatos, dentro da própria universidade, como reitora, como chefe de departamento, porque isso requer muito tempo e dedicação. E outra coisa é que nós temos muitos desafios ainda pela frente, do ponto de vista da inserção da mulher nas atividades da universidade, da DUFP, na direção dos sindicatos. E nós precisamos, então, em relação à DUFP, saber, né, onde é que estão essas vozes femininas. Mas não pense que é uma tarefa fácil ser mulher, ser sindicalista. Você está num mundo, às vezes eu me sinto eu sozinha no meio de vários homens, né? Então, assim, é muito difícil, porque os homens têm suas próprias linguagens, né? Têm suas próprias tratativas. Particularmente a minha participação nesse movimento político, acadêmico, foi assim, conhecendo e participando de instâncias que me levavam lá através do voto. A gente quase que não consegue agregar para reunir, como é que vai juntar os professores para cá. Mas repara numa assembleia que vai definir greve, a grande parte é mulher, e elas trazem, não, vamos lá, porque a gente tem que decidir, porque já é uma coisa que vai afetar para além da universidade, vai afetar a vida lá fora. E apesar de que tudo afeta, mas fica bem claro isso, porque muitas vezes afeta a vida familiar, a grande maioria das vezes sempre afeta. Né? E aí já puxa para aquele lado mais feminino da coisa. Não, peraí, vamos ver como é que é. Então, assim, eu acredito que esse problema de a mulher estar aqui dentro é por conta desse estereótipo mesmo. Não só a mulher, a gente tem que pensar toda a diversidade mesmo, né? As mulheres, o pessoal LGBT. Nós estamos fazendo esse esforço de manter, né, porque as próximas gestões elas ampliem cada vez mais o número de mulheres participando. Ou seja, o sindicato precisa refletir o volume do gênero feminino que tem na base. O nosso desejo é que as mulheres elas sejam protagonistas de todos esses processos de transformação, porque isso tem a ver com a vida delas. Quando elas nos veem nos sindicatos, de certo modo, reforça as posições delas lá onde elas atuam. E a mulher ocupar, de fato, um lugar de destaque na luta política, na luta acadêmica, na universidade, na direção de universidade, por que não? Felizmente isso está mudando, justamente porque, além das mulheres se interessarem mais em ocupar esses espaços, os homens também estão mudando. As mulheres, nesse momento da vida política, elas trazem um sentido ético, o seu próprio fazer, mas também faz uma convocatória à sociedade para adotar outra postura de fazer política e de fazer a luta sindical. Você acha que isso é uma espécie de privatização realmente? É o primeiro passo. É o primeiro passo de alguns passos que já foram dados no sentido da privatização. Esse talvez seja o mais forte e aquele que mais ataca a universidade. Porque quando tira a sua autonomia administrativa e quando tira a sua autonomia financeira, interfere na sua autonomia didática, na sua autonomia pedagógica e no seu tripé de ensino, pesquisa e extensão. Nós assumimos a DUFP no ano de 2016, de conjuntura extremamente negativa aos movimentos sociais, ao movimento sindical, às políticas públicas de alcance social. No contexto do impeachment da presidente Dilma, a ascensão do governo Michel Temer ao poder e a implementação de um conjunto de políticas públicas ligada ao rentismo, ligada ao produtivismo. Os desafios da nossa gestão foram muito voltados para a necessidade da gente aproximar essa grandeza que é a Universidade Federal do Piauí, que está em diversas partes do estado. Nós procuramos estabelecer um diálogo efetivo com as nossas regionais. A instituição das regionais e de todas as suas coordenações funcionando foi algo que virou uma bandeira de luta para nós, para que a gente pudesse realizar esses movimentos de rua, esses movimentos de luta, não centralizados apenas em Teresina,
Mas hoje a gente faz grandes movimentos em Picos, a gente faz grandes movimentos em Parnaíba, em Bom Jesus, em Floriano, respeitando as peculiaridades de cada região, de cada coordenação regional, porque é um elemento importante, mas que no final das contas o sentimento de coletividade seja o elemento mais significativo dessas nossas ações cotidianas. Dentro dessa conjuntura, em 2014, 2015, nós fizemos algo que foi extremamente salutar, a reorganização das sessões. E conseguimos unir. Então, daquela época para cá, as sessões elas mantêm uma regularidade, as coordenadorias da DUFP, elas mantêm uma regularidade. E isso foi, no meu ponto de vista, um elemento importante para conseguirmos essas unidades, né? Nós conseguimos fazer 2 grandes caravanas a Brasília. E aí nós levamos, nessa época, 5 ônibus. Desses 5 ônibus, 3 foram capitaneado, custeado pela DUFP e pelas outras centrais que nós mantínhamos contato, sobretudo a Frente Brasil Popular. Um ônibus de professores, um ônibus com técnico e um ônibus com alunos. E aí veio mais um ônibus com o Sintufp e outro com a DCESP. O maior quantitativo de professores que saíram de Teresina, de Floriano, de Bom Jesus, de Parnaíba, para Brasília foi uma coisa enorme. Nós tivemos um ônibus, 21 professores. E lá no Congresso, evidentemente, no meio do caminho, você tinha a brigada de policiais e atrás da brigada de policiais você tinha a cavalaria. Ou seja, nós conseguíamos avançar em torno da proteção de policiais, mas quando vinha a cavalaria... Era uma coisa bem forte, né? Era importante o setor das universidades, da educação, brigar, porque ela, em uma conjuntura de ataques, de fascismo, ela seria a primeira a ir para a fogueira. Os movimentos fascistas eles não conseguiram acabar com as universidades. As universidades elas precedem o capitalismo. Então a ideia da privatização, ela de certa forma não vai levar a um esgotamento da universidade, porque a universidade é um microcosmo de produção do conhecimento. E produzir conhecimento faz parte da raça humana. Enquanto houver um ser humano na face da Terra, haverá necessidade de produzir conhecimento. Desse conjunto de ataques que o governo faz à educação, parece que há um total desconhecimento da importância da educação como instrumento de transformação social e que precisa a população voltar às ruas para pedir, para cobrar um direito que é essencial, que é básico e que é, inclusive, constitucional. Nesses 40 anos, esse ano foi um ano decisivo de enfrentamento ao governo ultraconservador que tem uma concepção avessa de universidade e de projeto de educação. Nós da DUFP estivemos presentes nos atos de rua, enfrentando o governo Bolsonaro, denunciando o ataque à universidade, a perseguição aos docentes, os cortes nas bolsas de extensão e de pesquisa. Então essa é uma luta coletiva, onde estudantes e professores foram às ruas denunciar os ataques que a universidade está sofrendo. E esse é o pior momento, eu diria, porque é a própria universidade que está em risco enquanto instituição. A universidade pública no Brasil está ameaçada, então é quase que uma tarefa mesmo que se impõe para a gente atuar em todas as frentes. Você tem que produzir, mas você também tem que estar atenta a esses ataques que chegam. Alguns professores ficam na dúvida, esse futuro, esse mesmo aqui, ó. Tem professor que diz, mas parece que vai ser uma coisa boa para a gente. Isso não é, isso aqui é um ataque, o mais feroz que já se tramou contra a universidade pública. Que aqui é uma tentativa camuflada e, em alguns aspectos, declarada de privatização da universidade e aniquilar o caráter público dela, né? E aí a gente tem essa tarefa de formiguinha, de estar conversando com as pessoas, né? A gente está fazendo um registro dos 40 anos de trajetória, mas a gente quer também deixar a nossa mensagem do que a DUFP pode significar mais para frente, do que ela
Qual é a contribuição que ela pode deixar também para as outras gerações, as gestões que vêm, para as gerações que vão chegar, né? De apontar perspectiva, de apontar esperança, de mostrar um sindicato que seja próximo, que dialogue. Certamente nós vamos fazer um enfrentamento de um governo autoritário, neoliberal também, quer dizer, de minimização do Estado, ameaças. Então a gente vai ter que ter pessoas, um engajamento político muito grande nesse momento. Quer dizer, se a gente tiver clareza que os professores querem a defesa da universidade pública gratuita, que achar que isso é importante para a sociedade, são esses professores que devem estar inseridos nesse contexto. Até que ponto precisa piorar para que a gente realmente acorde? Para que o povo venha para a rua. Tem um projeto de lei, ou seja, o funcionário público vai perder sua estabilidade e o achatamento do salário, de não haver reajuste, de não haver promoção, não haver nenhum tipo de benefício a nível salarial, que eles estão cortando tudo. É claro que com esse governo Bolsonaro nós vamos passar por momentos políticos bastante adversos, né? Comemorar os 40 anos, onde o movimento docente está aí voltando, né, empunhando a bandeira da democracia, que foi uma bandeira crucial na nossa origem. Estamos aqui empunhando a bandeira, né, das condições de trabalho. Então a ADUFP se soma com o conjunto dos sindicatos, os movimentos sociais, o movimento estudantil, para dar essa manifestação ao povo brasileiro que não aceitamos de forma alguma que seja retirado, suprimido os nossos direitos. A ADUFP, historicamente, sempre tem participado desse movimento e hoje não poderia, de mais uma vez, não só ajudar a construir e a fortalecer a luta. Então estamos aqui em defesa da universidade pública, ajudando a construir, no nosso entendimento, dias melhores para a sociedade brasileira, acreditando que a educação é esse instrumento de transformação, de desenvolvimento social, de geração de emprego e renda e de inserção social. Agradeço aos colegas que dirigiram a ADUFP até aqui. Temos mais convergências do que divergências, por isso a importância das regionais nesse contexto. Quero agradecer a todos e todas que ajudaram nessa jornada de 40 anos. Somos todos e todas a ADUFP. Parabéns à ADUFP, que venham outros 40 anos.